Bem-vindos, bem-vindas ao Projeto Eureka, falando sobre física, professor Tony, daqui a pouquinho. E, é claro, fazendo uma indagação a você, estudante em processo de preparação. Em algumas semanas, os vestibulares começam a dar sinal de vida. Estudar em grupo vale a pena? Essa é a pergunta que se faz. Bom, permita-me acrescentar alguma coisa antes de responder. Em primeiro lugar, é necessário rever o conteúdo diariamente. Eu sei que é difícil, que há um cansaço, que há isso e aquilo. Sim, as desculpas existem. Agora, esqueçamos as desculpas e pensemos no objetivo. O objetivo é, no meio do caminho, tinha um vestibular. Tinha um vestibular no meio do caminho. Transponha esse obstáculo. Para transpor esse obstáculo, é necessário que nos dediquemos. Então, é fundamental rever os conteúdos. Para eu rever o conteúdo, eu posso fazê-lo individualmente ou em grupo. Para fazer em grupo, é necessário que eu escolha bem. Porque os meus pares devem ter o mesmo objetivo e querer encarar com seriedade. Não significa criaturas mumificadas umas ao lado das outras, simplesmente estudando mecanicamente. Não é o caso. Podem-se tirar dúvidas, pode-se equacionar algumas dificuldades, mas cada um precisa, com muita disposição, ler e entender, além de, é claro, compreender o que se coloca. Bom estudo na área de física neste momento e, é claro, estude coletivamente, estude individualmente, mas estude. Futebol é, sem dúvida, uma paixão nacional. Nas Copas do Mundo, a maioria dos brasileiros fica grudado na TV vendo os jogos da seleção brasileira. O país para. E você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com as aulas de física que nós estávamos esperando? Bem, num jogo de futebol, a física está presente em praticamente tudo. Aí, galera, eu sou o professor Tony e agora a gente vai começar o nosso curso de física. Assistindo um jogo de futebol pela televisão, temos muitos fenômenos físicos envolvidos, desde a transmissão propriamente dita, até mesmo dentro do campo de futebol. A televisão funciona usando eletricidade. Os jogadores usam a transformação da energia dos alimentos para se movimentar. Eles chutam aplicando uma força sobre a bola, e isso faz com que ela role sobre o gramado quase sem atrito. Ao som do apito do árbitro marcando impedimento, os jogadores correm até ele para pedir explicações. Não concordando com a explicação, um dos jogadores diz para ele que ele está precisando de óculos, lentes. O calor da partida que está fazendo, os jogadores suam muito, um tanto devido à temperatura alta que faz no estádio, outro tanto pelo nervosismo inerente à própria partida de futebol. No conforto de nossa sala, estamos apreensivos, comendo uma tigela de pipoca que foi feita no micro-ondas e tomando um suco gelado que nós usamos a geladeira. Enquanto isso, a centenas, milhares de quilômetros, através das ondas eletromagnéticas da transmissão, vemos com alegria o instante mágico e magnético em que a pelota rola para dentro da rede adversária, marcando assim o tento da nossa vitória. Todas essas palavras que vimos em destaque na tela são de caráter físico. A própria palavra física vem do grego physiké, que quer dizer natureza. Por isso mesmo, a física é uma ciência chamada ciência natural. A física estuda os fenômenos que são os acontecimentos e as transformações. Os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza das substâncias, das coisas envolvidas. Por exemplo, nós temos agora duas folhas de papel aqui. Bem, uma delas aqui são exatamente iguais. Uma delas eu vou simplesmente amassar. Aqui está acontecendo um fenômeno físico. Eu estou aplicando uma força e essa folha não está alterando a natureza. Agora, ao contrário, esta outra folha aqui, eu estou fazendo um fenômeno químico. Por quê? Porque eu estou atiçando papel nela, o fogo nela, e, consequentemente, essa parte aqui já não é mais papel. Ela está se transformando em outra substância. Bem,
Agora, nós temos um outro experimento físico que mostra também os fenômenos físicos. A gente observar que não precisamos de um laboratório complexo para observar fenômenos, a gente vê no dia a dia, em qualquer local. Nós temos essas outras duas folhinhas de papel que nós vamos usar o que a gente chama na física do método experimental ou método científico. São essas duas folhinhas de papel igual. Bem, se eu jogar essas folhas de uma certa altura, as duas da mesma altura, qual das duas vai chegar primeiro? Você diz assim, já que elas são iguais, elas devem chegar ao mesmo tempo. Bem, mas e se eu pegar uma delas e aplicar uma força igualmente eu fiz na outra folha anterior? Amassei uma dessas folhas e solto as duas. As duas têm exatamente a mesma massa. Quando eu solto as duas, ó, o que vai acontecer? A que está amassada chega primeiro. Isso foi feito exatamente utilizando o método experimental, que a gente primeiro amassou a folha e observou ela caindo. Isso aconteceu, o primeiro a desenvolver esse método foi Galileu Galilei no século XVI. Em um fenômeno, devemos prestar atenção em todos os dados. O método científico é composto de 4 fases fundamentais. A primeira delas é a observação. Já durante a observação de um fenômeno, formulamos as primeiras hipóteses. O que, por quê, como, etc. Então, na bolinha que a gente jogou ali, por que a amassada caiu antes da que não estava amassada, já que as duas tinham exatamente a mesma massa e estavam à mesma altura? Essas já são perguntas que a gente deve fazer já durante a observação. A segunda fase é a reprodução. Nós vamos tentar, num ambiente controlado, por exemplo, um laboratório, busca-se a reprodução exata do fenômeno, isolando as variáveis, que aquelas que podem alterar o resultado. Na terceira fase é a elaboração, que trata-se de elaborar formulações matemáticas, teorias ou leis que vão reger os fenômenos, levando em conta os fatores ocorridos durante a reprodução. Na quarta fase, o da comprovação, é a etapa de verificação para saber se as formulações matemáticas, as teorias, as leis que regem adequadamente o fenômeno em questão. No entanto, para que possamos reproduzir os fenômenos, temos que conhecer aquilo que designa por grandezas físicas. Grandeza física é tudo que é suscetível de ser comparado ou medido. Podemos ter as grandezas físicas fundamentais ou primitivas e as grandezas físicas derivadas. Quando medimos a largura de uma mesa, por exemplo, utilizamos o metro e fazemos a comparação de quantos metros cabem na largura de uma mesa. Esta é a forma de medir que chamamos de maneira direta. Já quando queremos medir a distância da Terra à Lua, utilizamos equipamentos especiais e assim medimos de uma maneira indireta. No exemplo anterior, da medida da largura da mesa, utilizamos o metro, que é a unidade padrão de distância que comumente iremos usar. As unidades padrões sempre serão comparadas com o fenômeno que queremos medir. Essas grandezas podem apresentar tanto números muito grandes ou números muito pequenos. Por isso, vale a pena a gente utilizar múltiplos e submúltiplos. Alguns de vocês já conhecem uns como o quilograma, por exemplo, ou o megabyte ou o gigabyte, por exemplo, utilizado na computação. Todos são exemplos de múltiplos. Já o microcomputador, o famoso computador de mesa, e o milímetro, são exemplos de submúltiplos. A notação científica é também uma ferramenta matemática de representação poderosa, quando queremos representar tanto grandezas extremamente grandes, quanto grandezas extremamente pequenas. Nós temos como exemplo de grandezas extremamente grandes o ano-luz, que é a distância em que a luz viaja durante o ano, que corresponde a 9,46 vezes 10 elevado a 7ª metros aproximadamente. Nós temos uma outra grandeza em oposição, que é o angstrom, que é uma grandeza extremamente pequena, corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. Mas como nós vamos utilizar essa notação? Usamos, quando nós queremos trabalhar com um número muito pequeno, como a carga do elétron, que é aproximadamente, para vocês terem uma ideia, é de
0,00